Às quintas-feiras contamos com a análise da atualidade pelo comentador do ETV, Pedro Marques. Bom dia, Pedro Marques. Muito obrigada pela sua presença. Vamos falar da sexta avaliação da Troika. Com esta avaliação já se sabe o que é que o Governo vai ter que fazer até à próxima avaliação, agendada para 25 de fevereiro, e uma das coisas é repensar o Estado Social. O Governo vai ter necessariamente que cortar nas pensões sociais e nos funcionários públicos para manter o Estado Social como o conhecemos hoje. Pois isso é a visão do Governo. Ainda agora o Presidente da República disse, e bem, e saúde essas palavras, que o Governo terá no máximo tempo para apresentar à Troika a sua proposta de cortes no Estado Social. Como disse o Presidente, como nós também já tínhamos dito, e ainda bem que isso foi reconhecido pelo mais alto magistrado da nação, não se faz uma reforma do Estado, certamente do Estado Social, em 3 meses. E precisaremos de muito mais tempo para fazer estas discussões. É uma opção política acelerada, na sua opinião? É uma opção política para não haver discussão política. Agora, acontece que os pressupostos que conhecemos agora são logo bastante errados. Uma das ideias que foi avançada foi o de corte no sistema de pensões, dizendo que temos um sistema de pensões generoso e que ainda por cima é pouco eficaz no combate à pobreza. Acontece que o nosso sistema de pensões e de transferências através de complementos sociais, complementos de apoio aos idosos pobres, nomeadamente o complemento solidário para idosos que foi criado em 2005, as pensões mínimas que vêm desde 99, portanto, o conjunto de apoios aos nossos idosos que foram sendo estruturados no sistema de pensões reduziu para metade a pobreza dos nossos idosos em 15 anos. Isto é pouco falado, é pouco discutido, é apenas a maior redução da pobreza dos idosos em toda a União Europeia. Isto aconteceu desde 1995 até agora. A taxa de pobreza dos idosos era 38% nessa altura em Portugal e agora é 20%. E, portanto, nós tivemos a maior redução da pobreza dos idosos nestes 15 anos em toda a Europa. Estamos com o valor dessa dita taxa de pobreza agora muito próximo da média europeia. E também não é verdade que as nossas pensões sejam mais generosas que a média. Depois da reforma da Segurança Social, nós passámos a ter uma taxa de substituição líquida das pensões, ou seja, a relação entre o último salário e a primeira pensão, na ordem dos 70%, que é exatamente a média da OCDE. Temos uma diferença de poucas décimas em relação à média neste indicador. E, portanto, também aqui não é verdade que tenhamos um sistema de pensões mais generoso que a média. E o próprio Governo fez publicar, no âmbito do documento de estratégia orçamental, do último que publicou ainda em abril deste ano, não foi há tanto tempo assim, um conjunto de dados que vêm de um relatório europeu, que é o Aging Report 2012, um relatório da Comissão Europeia, que indica que a nossa despesa com pensões até 2060 apenas subirá 2 décimas do PIB, o que é coisa nenhuma em termos da despesa total de pensões em 50 anos. Portanto, e nós temos nesse relatório europeu, na comparação europeia, um dos sistemas mais sustentáveis da Europa. Portanto, não se trata nada de uma opção de um sistema generoso que precisa de ser cortado. Trata-se de uma opção de cortar pensões aos idosos, se for essa a opção que o Governo vai tomar. Acha que vai ser um corte cego? Eu quero ver e espero para ver. Já ouvimos um responsável, que até já foi Ministro da Solidariedade do PSD, dizer que admitia cortes nos complementos sociais das pensões mínimas. Eu estou para ver como é que o CDS, digamos, vai sustentar um discurso de cortes nas pensões mínimas. Já veremos se é verdade, se este responsável está a falar de qualquer coisa que vai acontecer. Já vimos também neste Governo, e depois também com recusa, levantarem a hipótese do aumento da idade de reforma. Até quantos anos? Provavelmente até aos 67 anos, é o que se tem falado, mas acontece que o nosso sistema de pensões passou a ter aquilo que os outros na Europa não tinham, aqueles que aumentaram a idade de reforma, que foi um estabilizador automático, que é o fator de sustentabilidade, que garante que a nossa idade efetiva de acesso a uma pensão completa evolui em função da evolução da esperança de vida. Portanto, nós não temos uma idade cega de acesso à pensão completa de 65 anos, ela está a evoluir e tem evoluído e vai mais ou menos em 65 anos e meio essa tal pensão completa. Portanto, a ideia de em cima disso aumentar mais 2 anos de idade de reforma parece-me injusta do ponto de vista daquilo que são os recursos transferidos para os nossos pensionistas. Volto a dizer, há aqui opções políticas do Governo, já o disse noutro momento, quando discutimos estes cortes no Estado Social, há opções políticas do Governo, que é no fundo regressar à agenda inicial do Governo de recuar no Estado Social. Acontece que do ponto de vista social isso é desastroso, obviamente, e tem um pequeno problema também, e tão importante ao fim e ao cabo, que ele também é recessivo do ponto de vista económico, como já se viu agora, e como o FMI tem indicado. Os cortes na despesa, em particular na despesa social, onde as taxas de poupança das pessoas são menores, e portanto há logo um efeito recessivo mais imediato.
os cortes na despesa têm até multiplicadores económicos mais gravosos do que aqueles que resultam dos aumentos de impostos. Portanto, é apenas uma opção ideológica, mas ela nem sequer vai ter bons resultados do ponto de vista económico, vai provocar mais recessão ainda. Portanto, vejo com preocupação o que aí vem, vejo uma discussão atabalhoada, apressada, de matéria tão importante como a discussão do Estado Social. Recordo que nós fizemos uma preparação da reforma da Segurança Social anterior, que nos demorou mais ou menos um ano, de preparação interna, e estivemos cerca de 9 meses a fazer a discussão com os parceiros sociais, até chegarmos a um acordo. Portanto, nós ainda nem conhecemos as propostas do Governo, e o Governo diz que daqui a 3 meses tem que estar tudo fechado com a Troika. Não vai ser possível consenso social, na sua opinião? Quer dizer, vamos ter... Não, consenso social acho muito difícil, honestamente. Acho que o Governo pode apresentar as propostas que entender, mas não vejo bom caminho para esta reforma do Estado Social. Agora estamos a falar dos idosos e em relação às crianças. Pois, e depois nós vemos que no meio desta suposta preparação de uns cortes da despesa, que seriam a tal salvação do Estado, o que é que nós vemos? Um retrocesso brutal nas funções sociais do Estado em medidas pontuais que vão caindo. Ainda ontem, no Parlamento, a maioria fez aprovar uma proposta que meteu apenas na discussão na especialidade, para não ter muito impacto mediático, mas que, por exemplo, o Diário Económico hoje dá o devido destaque, felizmente, em que tentou, e depois concretizou com a aprovação na especialidade do retificativo, um corte nas pensões de alimentos das crianças pobres. Isso está aprovado, é isso? Isto foi aprovado ontem. Foi metido às escondidas no orçamento retificativo para ver se ninguém via. O Partido Socialista denunciou e votámos contra, e vamos votar contra o orçamento retificativo também por causa desta proposta. Quais que foi são as metida, implicações assim, que tem essa aprovação? Para ser muito rápido e muito simples, as crianças que têm rendimentos na sua família entre 419 e 545 euros, e que são muitas, porque isto são as famílias que estão ali muito perto do salário mínimo nacional, serão muitos milhares de crianças, certamente, nesta situação, perdem o apoio da pensão de alimentos do Estado, no caso de o outro progenitor, aquele que já não vive com a família, deixar de pagar a pensão de alimentos. Até agora o Estado apoiava essas crianças. Ontem, sem nenhuma justificação da maioria, uma total incapacidade de explicar, porque isto não tem explicação possível. Isto são as crianças pobres e as famílias com crianças pobres a ser variável de ajustamento orçamental do ministro Vítor Gaspar e do ministro Pedro Mota Soares. E nenhum dos deputados, nem do PSD, nem do CDS, que supostamente falavam numa ética social, na austeridade, foram capazes de explicar como é que as crianças pobres também são variável de ajustamento. Ora, este é o tipo de cortes no Estado Social que a maioria tem vindo a propor. Propuseram, como se recorda, um corte no subsídio de desemprego mínimo, no complemento solidário para idosos, nos complementos de dependência dos idosos que vivem sem capacidade de viverem sozinhos e de se alimentarem sozinhos. Aí recuaram, aparentemente, não sabemos o que aconteceu a esse diploma. Ontem, às escondidas, como acharam que não dava muito impacto mediático, porque era um orçamento retificativo, cortaram as pensões de alimentos das crianças pobres. Mas poderemos, isto na não sua é opinião, assim, quer dizer, não é este o caminho. Na sua opinião, e num caso extremo, ter crianças dessa categoria, digamos assim, a passar fome? Ouça, o que lhe digo é, o próprio Ministério da Educação já disse que há 10 mil crianças que chegam à escola que não estão alimentadas. E nós dissemos todos, e aí penso que o Governo também o terá dito, eu agora espero que o concretize, que iriam tentar reforçar os programas do pequeno almoço na escola. Nós temos relatos, ontem saiu nos jornais, mas eu tenho tido esses relatos pessoalmente, de crianças que desmaiam na escola por falta de pequeno almoço, nomeadamente porque depois o almoço é garantido na escola. Eu acho que as crianças não podem ser variável de ajustamento, é a única coisa que eu digo. As crianças, os idosos, certamente, porque não são nem as crianças nem os idosos que vão conseguir prover a recuperação da sua situação. Elas precisam efetivamente de um apoio. Ora, quando nós vemos cortes de pensões de alimentos das crianças, cortes do complemento solidário, crianças com dificuldades no pequeno almoço e sem apoio escolar, não é este o caminho, não pode ser este o caminho, além de, como eu disse há pouco e com isto termino, de um ponto de vista, saindo daquilo que é mais importante, que é a parte da situação social destas famílias. Mas mesmo se regressarmos de uma forma um pouco mais insensível, digamos assim, só ao efeito económico, estes cortes a famílias que precisam deste apoio, que consomem os rendimentos que lhes são transferidos, são profundamente recíbos. É um erro do ponto de vista económico também, para além de ser uma desgraça do ponto de vista social. Pedro Marques, muito obrigada pelos seus comentários neste primeira hora e até para a semana. Fazemos agora uma curta pausa. Até já.